Algumas vezes você já se perguntou que segredos uma mansão aparentemente adormecida pode esconder, como se suas paredes guardassem mais que tijolos e memórias. O que aconteceria se eu te dissesse que, no coração do Rio de Janeiro, numa casa tão antiga quanto Copacabana, um homem jaz imóvel, prisioneiro de um silêncio que esconde um grito? Não é só um homem, é um herdeiro, um silêncio forçado, um enigma disfarçado de acidente. Cada pedra, cada sombra dessa mansão tem algo a dizer. E enquanto você lê essas palavras, alguém já começou a rasgar o véu de segredos que a família Beatriz vem ocultando por 15 anos. Prepare-se para mergulhar numa história onde os sussurros se transformam em verdades, onde os aliados se confundem e os inimigos espreitam atrás de cada porta. Isso não é apenas um mistério, é um jogo perigoso de poder, traição e sobrevivência. Porque quando alguém começa a perguntar demais, às vezes a resposta pode ser a última que ele escuta. Maria, exausta e com o olhar perdido, estava prestes a desistir. As luzes do hospital piscavam intermitentemente, enquanto o apito do monitor ao seu lado marcava o compasso de sua resignação. Não era só o cansaço físico depois de mais um plantão interminável. Era o peso das contas em atraso, o aluguel vencido e a preocupação constante com a irmã mais nova, que precisava de um tratamento médico caro. Enquanto mexia no seu café frio durante o curto intervalo no hospital, o celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido iluminou a tela. Precisamos de alguém discreto, Maria. Alguém que não faça muitas perguntas. Salário 5 vezes o seu salário atual. Moradia inclusa. Interessada? O texto era direto, sem rodeios. O remetente não se identificava. Maria arqueou uma sobrancelha desconfiada. Pensou em ignorar, mas o desespero foi mais forte. Com um suspiro, respondeu: "Onde?" Minutos depois, uma segunda mensagem chegou. Um nome: Mansão Beatriz. Um endereço: Copacabana. Maria engoliu em seco. Todos no bairro tinham ouvido falar daquela mansão antiga e misteriosa, lar de uma família poderosa e reclusa. As histórias sobre seus muros, sobre estranhos desaparecimentos, circulavam como fantasmas pelas ruas. "Isso não pode ser verdade", murmurou para si mesma, relendo a mensagem. Mas a lembrança das contas acumuladas, o rosto pálido da irmã e o cansaço que pesava em seu corpo a fizeram ignorar o medo. Ligou para o número que acompanhava a mensagem. Uma voz feminina, fria e cortante, respondeu: "Camila Beatriz, espero que sua resposta seja afirmativa." "Sim, mas pode me dizer que tipo de trabalho é?" "Cuidado de um paciente em coma. Nada complicado. Supervisão básica. Não se preocupe, você receberá treinamento e moradia. Só precisa garantir que ele receba a atenção adequada. Nada mais. Aceita?" A segurança da voz do outro lado da linha fez Maria estremecer. Engoliu em seco. "Sim, aceito." Camila desligou sem mais nada. Maria ficou olhando para a tela preta do celular com o coração acelerado. O que ela tinha acabado de fazer? Na manhã seguinte, enquanto preparava uma pequena mala com o essencial, sua vizinha Rosa a observou da porta. "Vai a algum lugar, Maria?" "Me ofereceram um emprego como enfermeira particular. Vou me mudar hoje." "Onde?" "Na Mansão Beatriz." O silêncio ficou pesado. Rosa ficou pálida. "Dizem que quem entra lá nunca sai igual, Maria." "Cuidado." Maria tentou sorrir, mas a inquietação se instalou sob sua pele. "Eu sei, mas é uma oportunidade que não posso recusar." O táxi que a esperava em frente ao prédio era velho e cheirava a gasolina. Durante a viagem, enquanto seguiam pelas ruas arborizadas de Copacabana, o motorista, um homem mais velho de voz rouca, quebrou o silêncio. "Tem certeza que quer trabalhar lá? Muitos pensam 2 vezes." "Por que você diz isso?" "Porque essa casa tem segredos. E às vezes, aqueles segredos não querem ser descobertos." O carro parou diante de um portão de ferro que se abriu sozinho com um rangido metálico. Ao cruzar o portal,
Maria sentiu um arrepio percorrer suas costas. A mansão era ainda mais imponente de perto, com colunas brancas, janelas escuras e um silêncio sepulcral que parecia engolir os sons do mundo exterior. O taxista não esperou que ela descesse. Acelerou e desapareceu entre as sombras das árvores. Uma figura vestida de terno escuro aproximou-se da porta principal. Sem uma palavra, abriu a porta do carro e a observou com um olhar impenetrável. A senhora Camila à espera. Maria engoliu em seco, ajustou a alça da sua bolsa e subiu as escadas em direção à entrada. Ao cruzar a porta, o ar mudou. O perfume de madeira antiga e flores exóticas enchia o ambiente, e um enorme lustre pendia do teto como um olho vigilante. Mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio absoluto. Nenhum som, nenhum murmúrio, só o eco de seus próprios passos reverberando na vastidão do lugar. O ar dentro da mansão era denso, quase sufocante, como se as paredes carregassem segredos pesados demais para suportar. Maria seguiu o homem de terno escuro por um longo corredor ladeado de retratos antigos. Cada quadro parecia observá-la, seus olhos pintados refletindo julgamentos silenciosos. Ao fundo do corredor, surgiu uma figura elegante, descendo as escadas. Camila. Vestia um tailleur bege de linho, seus cabelos presos em um coque perfeito. Sua expressão era fria, impecável, quase esculpida. "Bem-vinda, Maria", disse com um tom que não admitia réplicas. "Obrigado, senhora", respondeu Maria, sua voz um sussurro quase inaudível. Camila caminhou sem esperar resposta. "Vem, te mostrarei onde você vai trabalhar. Lá, as regras são simples: pontualidade, discrição e lealdade. Se você as respeitar, não haverá problemas." Enquanto caminhavam, Maria tentava memorizar cada curva, cada porta, cada quadro. A casa era um labirinto de madeira escura e tapetes pesados. As janelas estavam cobertas por cortinas grossas que mal deixavam a luz passar. "Quem mais mora aqui?" Maria se atreveu a perguntar. Camila parou, virando-se levemente para ela. "Os empregados e eu. Ninguém mais. Bom, exceto pelo paciente." Maria engoliu em seco. "Posso saber o nome dele?" "Carlos", respondeu Camila secamente. "Mas não se preocupe com detalhes. Seu trabalho é mantê-lo confortável." Chegaram a uma porta fechada. Camila tirou uma chave do bolso e a abriu, revelando um quarto amplo com um ar pesado. Uma cama grande, cercada de máquinas e monitores silenciosos, ocupava o centro. Sobre ela, um homem jovem, de pele pálida e cabelos cuidadosamente penteados, permanecia imóvel. "Carlos está aqui há 15 anos", comentou Camila. "Um acidente de carro o deixou assim. Desde então, esta é sua vida." Maria sentiu um nó na garganta. Algo naquela história não batia. O homem não tinha as marcas típicas de um coma prolongado. Sua pele estava bem cuidada. Seus músculos quase não mostravam atrofia. "Ele está recebendo fisioterapia?" perguntou, tentando soar casual. Camila estreitou os olhos. "Você não precisa saber mais do que lhe compete. Sua tarefa é simples." "Você entendeu?" "Sim, senhora", respondeu Maria com um tom submisso, embora, por dentro, as perguntas começassem a se acumular. Camila fechou a porta com um clique, deixando Maria sozinha com Carlos. A enfermeira aproximou-se lentamente da cama, observando os detalhes. Os lençóis perfeitamente esticados, os frascos de remédios em ordem meticulosa, o leve movimento do peito do paciente. Seus olhos pareciam se mover levemente, como se algo dentro dele tentasse despertar. "Carlos!" murmurou em voz baixa, inclinando-se um pouco. O bip do monitor foi a única resposta. Naquela noite, enquanto jantava em uma mesa comprida e silenciosa, Maria percebeu como os empregados evitavam cruzar. A supervisora Maria sentiu os olhares sobre si. Um cozinheiro de cara séria murmurou ao servir o prato: "Aqui, perguntar demais pode te custar caro." Maria se arrepiou, mas não respondeu.
Subindo para seu quarto, ouviu um murmúrio abafado atrás de uma porta entreaberta. Parou, prendendo a respiração, e distinguiu uma voz masculina preocupada. Camila não vai deixar nada mudar. O outro interlocutor respondeu, quase sussurrando. Isso que aconteceu há 15 anos não pode vir à tona. Se ela acordar, todos nós caímos. Maria recuou em silêncio, o coração batendo forte no peito. A mansão pulsava de segredos. E ela, sem querer, acabara de abrir a primeira porta para eles. A noite passou inquieta. Os pensamentos de Maria eram imagens distorcidas de rostos que não reconhecia e sussurros ininteligíveis. Quando acordou, o primeiro raio de sol mal iluminava o quarto, mas ela já sentia o peso do que tinha que fazer. Levantou-se, vestiu-se rápido e foi até o quarto de Carlos, decidida a observá-lo com mais atenção. Abrindo a porta, o encontrou como na noite anterior, imóvel, com a pele pálida, mas sem os sinais que um paciente em coma por tanto tempo deveria apresentar. Aproximou-se, o coração acelerado, e falou baixo. Carlos, se você pode me ouvir, pisca. Nada. O silêncio era opressor. Respirou fundo, disposta a não desistir. Sei que algo está errado aqui. Se você me ouve, por favor, me dê um sinal. Por um instante, achou ver um movimento quase imperceptível sob as pálpebras de Carlos. Um tremor sutil, quase imperceptível. A respiração dela falhou. Inclinou-se mais e, com cuidado, pegou a mão inerte do paciente. A pele estava quente, não fria e enrugada, como a de outros pacientes que ela havia atendido. Carlos, sei que você está aí. Preciso que lute. A porta se abriu de repente e Maria soltou a mão do paciente, assustada. Camila entrou, com uma expressão dura. O que você está fazendo aqui tão cedo? Só estava verificando os sinais vitais, respondeu com a voz tremendo. Bom, disse Camila, aproximando-se da cama para ajustar um travesseiro com gestos calculados. Lembra que você não deve alterar nada. Tudo está sob controle. Maria concordou, mas enquanto observava Camila colocando cuidadosamente o travesseiro, algo chamou sua atenção. Um pequeno frasco de remédio que ela mesma não havia visto antes. O frasco tinha um rótulo borrado, mas ela conseguiu ler uma palavra: sedativo. Camila percebeu seu olhar e, com um sorriso tenso, pegou o frasco. Nada do que tem aqui te interessa, Maria. A enfermeira se sentiu presa, mas disfarçou. Quando Camila saiu, ficou mais um tempo perto de Carlos. A possibilidade de ele não estar realmente em coma estava cada vez mais clara. Mais tarde, no jardim, encontrou João, o jardineiro. Fingiu estar admirando as flores enquanto ele podava roseiras. Há quanto tempo você trabalha aqui, João? Desde antes do acidente, murmurou sem parar de trabalhar. E Carlos, como ele era antes? João parou o trabalho e, após um silêncio, disse: era um bom homem, diferente dos outros, mas fazia perguntas que não devia. Maria sentiu um arrepio. Que perguntas? João se inclinou, a voz baixa e temerosa. Sobre o dinheiro, sobre os negócios. Depois do acidente, tudo mudou e ninguém mais ousou falar. Antes que pudesse dizer mais, um barulho atrás deles os interrompeu. Camila observava da varanda, os olhos frios como gelo. Maria entendeu que estava andando em terreno movediço e que cada passo a aproximava mais da verdade ou do perigo. Maria passou a noite em claro, revivendo cada detalhe. O olhar de Carlos, o frasco misterioso, as palavras de João. Havia algo enterrado ali, um segredo tão profundo que todos pareciam temer. Ao raiar do dia, decidi tentar achar respostas. Durante o café da manhã, na sala principal, um silêncio constrangedor pairava no ar. A comida estava impecável, mas ninguém levantava o olhar. Maria deixou sua xícara de café pela metade e se aproximou de Teresa, a cozinheira, uma mulher forte que sempre mantinha um sorriso amarelo. Teresa, posso te fazer uma pergunta? Sussurrou Maria.
A mulher ficou tensa. Seus olhos varreram a sala antes de ela assentir levemente. O que realmente aconteceu com Carlos? Teresa apertou os lábios. Aqui, moça, perguntar demais pode te custar caro, murmurou quase inaudível e se afastou para continuar seu trabalho. Maria sentiu um frio na espinha. Estava claro que todos sabiam de algo, mas o medo os mantinha calados. Mais tarde, enquanto arrumava os frascos de remédios no quarto de Carlos, o Dr. Ramiro, um homem de meia idade com uma expressão de tédio, entrou com passos pesados. Observou os registros, murmurou algo e se virou para sair. Maria aproveitou a chance. Dr. Ramiro, o senhor acha que Carlos tem chances de melhorar? Perguntou com cuidado. Ramiro a olhou com frieza. O estado de Carlos é irreversível. Só siga as instruções e não se meta no que não te interessa. Mas eu notei que o corpo dele não apresenta os sinais típicos de um coma prolongado. A pele dele, o tônus muscular. O doutor bateu a pasta com força. Não questione o diagnóstico. Tua função aqui é cuidar, não opinar. Quando ele saiu, Maria cerrou os punhos. A verdade estava ali, mas ninguém queria encará-la. Ao anoitecer, ela decidiu procurar João no jardim. O encontrou perto de uma fonte antiga, podando as flores como se nada estivesse acontecendo. João, preciso saber. Que perguntas Carlos fez? João ficou em silêncio, o som da água acompanhando suas palavras. Ele perguntou sobre os contratos, sobre os desvios de dinheiro, desconfiava de alguém próximo. Depois do acidente, a voz dele ficou calada. Maria se arrepiou. E quem mais sabe? João balançou a cabeça. Ninguém fala. Aqui, o medo é quem manda. De repente, um estrondo quebrou a tranquilidade. Um portaço vindo da casa. Camila se aproximava, seus passos ecoando no mármore. Maria, preciso falar com você. Agora! Maria engoliu em seco. João se afastou rapidamente, deixando apenas um sussurro leve. Cuidado! Ela não perdoa. Maria enfrentou Camila no hall de entrada. Eu notei irregularidades nos medicamentos, disse com firmeza. Camila estreitou os olhos. Eu te avisei sobre fazer perguntas. Aqui você obedece ou vai embora. Entendeu? Entendi, murmurou Maria, embora por dentro jurasse descobrir toda a verdade. Maria não conseguiu dormir. Cada palavra de João, cada olhar frio de Camila ecoavam em sua mente. Ela decidiu que não podia esperar mais. À meia-noite, com os corredores da mansão em silêncio, ela se levantou. Calçou uns sapatos macios para não fazer barulho e caminhou sorrateiramente até o escritório do falecido Sr. Beatriz. A porta, normalmente fechada, estava entreaberta. Com o coração acelerado, ela empurrou suavemente. Lá dentro, a luz da lua iluminava estantes repletas de livros e papéis empoeirados. Maria começou a vasculhar as gavetas da escrivaninha, procurando algo que explicasse tudo. Na última gaveta, escondida atrás de uma pasta grossa, ela encontrou um envelope lacrado com cera vermelha. Tremendo, ela rompeu o lacre e tirou os documentos. O nome de Carlos Beatriz estava impresso no topo. Era um testamento. Ela leu rapidamente, descobrindo que, ao contrário do que Camila dizia, Carlos era o legítimo herdeiro de toda a fortuna da família. Camila, por sua vez, receberia uma pensão mínima. Maria engoliu em seco. Agora tudo fazia sentido. Carlos tinha sido silenciado para que Camila ficasse com tudo. O som de passos a assustou. Ela escondeu rapidamente o testamento dentro da blusa e se escondeu atrás de uma estante. A porta se abriu. Uma figura alta e magra entrou. Camila. A silhueta dela, recortada pela luz da lua, era sinistra. Que alguém esteve lá, murmurou Maria, a voz baixa e ameaçadora. Ela conteve a respiração, desejando se tornar invisível. Camila deu mais alguns passos e saiu, deixando a porta entreaberta. Maria esperou um pouco antes de sair apressada da sala, certificando-se de não deixar rastros. De volta ao seu quarto, pegou o testamento e o estudou
atentamente. A letra era clara. Carlos devia herdar tudo. Com essa prova, Camila ia ser desmascarada. Na manhã seguinte, encontrou João no jardim. Mostrou-lhe o documento em segredo. Carlos é o verdadeiro herdeiro, sussurrou. João fez o sinal da cruz. Eu sabia. Mas se isso vazar, Camila vai fazer de tudo para nos calar. Precisamos de alguém de fora dessa casa, disse Maria. Conhece alguém? João assentiu. O doutor Álvaro foi o médico da família antes do doutor Ramiro assumir. Demitiram ele quando começou a fazer muitas perguntas. Maria sentiu um fio de esperança. Pode me ajudar a encontrá-lo? João olhou para a casa, certificando-se de que ninguém ouvia. Posso tentar, mas cuidado. Camila é perigosa e tem olhos em todos os lugares. Enquanto João se afastava, Maria apertou o testamento contra o peito. Sabia que estava jogando um jogo perigoso, mas agora tinha uma carta que poderia mudar tudo. Maria esperou ansiosamente a mensagem de João, temendo que cada passo seu fosse observado. 3 dias depois, ao anoitecer, ele sussurrou durante um passeio pelo jardim de inverno. O doutor Álvaro tem uma clínica pequena no centro. Te dou o endereço. Maria pegou o papel tremendo, guardou e esperou Camila estar ocupada para sair. Com o coração disparado, deixou a mansão fingindo que ia comprar suprimentos. Caminhou rápido até o ponto de ônibus, sentindo-se vigiada a cada passo. A clínica era discreta, escondida entre ruas antigas do centro. Maria bateu na porta e foi recebida por um homem magro, com cabelos grisalhos e olhos fundos. És Maria? Perguntou quase sussurrando. Sim, preciso da sua ajuda. É sobre Carlos Beatriz. O homem ficou pálido. Conduziu-a a um pequeno consultório e fechou a porta. Eu sabia, murmurou, afundando o rosto nas mãos. Camila nunca ia deixar a verdade vir à tona. Carlos começou a desconfiar de fraudes nas empresas da família. Pediu minha ajuda. Quando eu encontrei indícios de envenenamento lento, fui demitido. Desde então vivo com medo. Maria tirou o testamento e o estendeu sobre a mesa. Álvaro leu com atenção, sua expressão endurecendo. Isso muda tudo, disse ele. Carlos é o verdadeiro herdeiro. Se ele acordar, Camila perderá tudo. É por isso que o mantém sedado. Mas tem mais. Receio que não seja só ela. Alguns funcionários importantes e o doutor Ramiro estão envolvidos. Esse esquema é muito maior do que você imagina. Que posso fazer? Perguntou Maria, a voz embargada. Precisamos de provas médicas e devemos diminuir os sedativos de Carlos com cuidado. Se ele acordar e conseguir falar, tudo pode mudar. Mas é perigoso. Camila tem contatos poderosos. De repente, ouviu-se uma batida forte na porta. Álvaro ficou pálido. Deves ir agora. Alguém está nos seguindo. Maria assentiu. Escondeu o testamento embaixo da roupa e saiu pela porta dos fundos. Caminhou rápido, sem olhar para trás, até encontrar um táxi. De volta à mansão, o medo se instalou em seu peito. Camila provavelmente já desconfiava. Ao chegar, fingiu normalidade. Camila observou-a das escadas, uma sobrancelha arqueada. Onde estava? Perguntou com um tom casual que escondia veneno. Comprando suprimentos que estavam faltando, respondeu Maria, forçando um sorriso. Camila assentiu lentamente, mas seus olhos permaneceram fixos, escuros e calculistas. Espero que você não tenha se metido em coisas que não te dizem respeito. Claro que não, senhora, respondeu Maria, abaixando a cabeça. Mas por dentro, ela sabia que não tinha mais volta. Tinha as provas, e com Álvaro como aliado, uma chance de mudar tudo. Naquela mesma noite, Maria não conseguiu dormir. Se sentia presa numa teia de mentiras que só engrossava a cada passo. Se perguntou se tinha errado ao procurar a verdade. E se Camila já desconfiasse de tudo. Enquanto olhava pela janela do seu quarto em Copacabana, um barulho sutil quebrou o silêncio. Um carro parou em frente à mansão. Maria espiou, prendendo a respiração.
Viu uma figura descendo sorrateiramente, acompanhada por 2 homens fortes. Não precisou de mais nada para entender. Camila estava fugindo. Maria correu escada abaixo, o coração disparado. A porta da frente estava entreaberta. Lá fora, os carros partiram em disparada, se perdendo na escuridão. Maria soube, naquele momento, que a mulher havia descoberto que a verdade estava prestes a vir à tona. Horas depois, a polícia chegou, alertada por Álvaro. Os policiais cercaram a mansão, mas Camila tinha sumido. A casa ficou num silêncio ainda mais denso, carregado de medo e suspeitas. João se aproximou, o rosto preocupado. Ela não vai longe, vai voltar. Camila nunca deixa pontas soltas. O que podemos fazer? Perguntou Maria com um nó na garganta. Álvaro está juntando mais provas. Mas precisamos manter Carlos seguro até a polícia agir. O celular de Maria vibrou. Era uma mensagem de Álvaro. Promotor disposto a agir. Reúnam-se na clínica, mas cuidado. Maria mostrou a mensagem para João, que concordou. Você tem que ir, mas com cuidado. Camila tem aliados. Decidida, Maria pegou um táxi para a clínica. Durante o trajeto, percebeu um carro preto a seguindo de longe. Seu coração acelerou. Ao chegar, entrou às pressas. Álvaro! Chamou entrando na sala. Ele estava de pé, nervoso, com papéis na mão. Camila já sabe que temos provas. Se conseguirmos fazer Carlos acordar e falar, tudo vai mudar. Mas ela vai tentar impedir a todo custo. De repente, um barulho forte ecoou na porta da clínica. Álvaro ficou pálido. Não temos tempo. Você tem que voltar para a mansão. Camila vai voltar por Carlos. Maria concordou e saiu correndo, pegando um táxi de volta. Durante o caminho, não parou de olhar pelo retrovisor, com medo de que o carro escuro a seguisse. Ao chegar, encontrou a mansão numa calma inquietante. Os empregados pareciam mais tensos que o normal. Camila não estava, mas sua sombra ainda estava presente, pairando como um fantasma sobre todos. Maria correu para o quarto de Carlos. O encontrou como sempre, mas desta vez sua respiração parecia mais ofegante. Carlos, você tem que acordar, sussurrou, pegando sua mão. Camila foi embora, mas vai voltar, e dessa vez ela vem por você. Naquela noite, uma tempestade escura cobriu o céu do Rio de Janeiro. Os raios iluminavam os corredores da mansão, projetando sombras assustadoras nas paredes. Maria permaneceu ao lado da cama de Carlos, o coração batendo forte. O som dos trovões era interrompido pela batida insistente da chuva nas janelas. Dona Teresa entrou no quarto, pálida e tremendo. Maria, os seguranças dizem que a eletricidade está falhando. A tempestade está forte e eles temem que alguém possa aproveitar. Maria apertou os lábios. Não podemos deixar Carlos sozinho. Se Camila voltar, ela pode tentar algo. Vou avisar João para reforçar as fechaduras, disse Teresa antes de desaparecer pelo corredor. Minutos depois, como se a própria casa respondesse às palavras de Maria, a luz piscou e apagou completamente. A escuridão encheu o quarto, restando apenas a fraca luz dos raios. Maria acendeu a lanterna do celular e apontou para o rosto tranquilo de Carlos. Resiste, por favor, sussurrou. Um baque seco ressoou no corredor, seguido de passos pesados. Maria se tensionou, prendendo a respiração. Os passos se aproximavam, firmes, cada vez mais perto. A porta do quarto tremeu quando alguém tentou abri-la. Camila, murmurou Maria, sabendo que só ela se movia com tanta desenvoltura na escuridão. A porta se abriu lentamente e uma silhueta alta, iluminada por um relâmpago, surgiu no batente. Camila segurava uma pequena lanterna em uma mão e um frasco na outra. Seu sorriso era cruel, um reflexo de sua certeza. De verdade você achava que podia me parar? Disse ela, a voz baixa e cortante. Maria se pôs entre Camila e a cama. Carlos é o herdeiro legítimo. Se ele acordar, você não fica com nada. Camila avançou lentamente. Por isso ele nunca vai acordar. Essa noite eu termino o que comecei. A tensão era sufocante.
Maria procurou algo para se defender, mas o único ao seu alcance era um pequeno vaso. Ela o segurou com força, sabendo que seria inútil. Camila levantou o frasco, pronta para injetar o conteúdo diretamente na veia de Carlos. Mas antes que pudesse se aproximar, um trovão sacudiu a mansão e uma sombra apareceu no corredor. João, encharcado pela chuva, invadiu o quarto. "Pare, Camila!" gritou, avançando em direção a ela. Ela se virou surpresa com sua ousadia. "Você também, João? Você que foi leal por anos?" João levantou uma barra de ferro, decidido. "Não mais, Camila. Isso termina agora." Um breve embate, um frasco caindo no chão, se estilhaçando em 1000 pedaços. A lanterna de Camila rolou pelo piso, iluminando fugazmente os rostos tensos dos presentes. Camila recuou, furiosa. "Isso não acabou!" murmurou antes de correr pelo corredor, desaparecendo na escuridão. Maria e João se olharam, respirando ofegantes. "Precisamos proteger o Carlos", disse ele, "e chamar a polícia. Desta vez, ela não pode escapar." A tempestade continuava a rugir lá fora, mas dentro do quarto de Carlos, o silêncio era ainda mais inquietante. Maria se ajoelhou ao lado da cama, pegando sua mão tremendo. "Carlos, por favor, você tem que acordar. Não temos muito tempo." João fechou a porta com chave, trancando-a com uma cadeira. "Camila não vai parar, mas agora ela sabe que estamos dispostos a lutar." De repente, Carlos fez um leve movimento. Um arrepio percorreu sua mão. Maria conteve a respiração, apertando com força. "Carlos, você me ouve?" murmurou com ansiedade. Suas pálpebras tremeram lentamente, até que seus olhos se entreabriram com um esforço quase sobre-humano. Seu olhar estava turvo, confuso, mas estava ali. "Ele está acordando!" exclamou Maria, com lágrimas nos olhos. João se aproximou, observando com espanto. Depois de tanto tempo, Carlos tentou falar, mas sua voz era um sussurro quebrado. Maria se inclinou, aproximando o ouvido de seus lábios. "Não foi um acidente. Camila não agiu sozinha", murmurou ele. Cada palavra um esforço monumental. Maria recuou, sentindo o chão se desfazer sob seus pés. "O que você está dizendo?" Carlos fechou os olhos por um momento, expirando com dificuldade, antes de abri-los novamente com uma determinação fraca, mas presente. Roberto também estava envolvido. João franziu a testa. "Roberto, o contador? Mas ele sempre esteve de fora." "Não", sussurrou Carlos. "Ele controlava tudo. Os contratos, os desvios. Camila só executava, mas ele planejava. Se não me tivessem envenenado, eu teria descoberto tudo." Maria sentiu um nó no estômago. A teia de corrupção era maior do que imaginavam. Se Camila estava fugindo, Roberto ainda tinha poder. "Temos que protegê-lo", disse Maria, apertando a mão de Carlos, "e entregar essas provas a alguém que possa fazer justiça." Naquele instante, batidas fortes ecoaram na porta. Uma voz masculina berrou lá de fora: "Polícia! Abram!" João se aproximou com cuidado, abrindo a porta lentamente. 2 policiais armados entraram, seguidos pelo promotor que Álvaro havia contratado. Maria mostrou o testamento, as provas reunidas, e explicou o ocorrido. Carlos, embora fraco, conseguiu dizer com a voz embargada: "Camila fugiu, mas não fez isso sozinha. Roberto é tão culpado quanto." O promotor assentiu, anotando tudo. "Vamos garantir que nenhum dos dois escape. Esse caso vai ser prioridade." Maria soltou um suspiro tremendo, sentindo pela primeira vez que a balança estava se inclinando a seu favor. Mas um olhar rápido entre ela e João bastou para perceber que ainda havia sombras que podiam ameaçar a luz que começava a despontar. Era como se uma fresta de sol tivesse se aberto, mas a tempestade ainda não tinha passado. Horas depois, a mansão em Copacabana estava repleta de policiais e peritos. As sirenas ecoavam na noite enquanto os policiais colhiam depoimentos e coletavam provas.
Maria permaneceu ao lado da cama de Carlos, segurando sua mão, tremendo com a mistura de alívio e medo. Era um misto de samba e frevo na sua alma. Alegria e apreensão dançando juntas. Camila havia sido capturada perto do aeroporto tentando fugir. Seu rosto, quando a polícia a trouxe algemada, ainda carregava um sorriso sardônico. Ao passar por Maria, murmurou quase inaudível: "Isso não acabou." Mas Maria não se deixou intimidar. Olhou para Carlos, que apesar da fraqueza, mantinha os olhos abertos. "Ela não pode te fazer mais mal", sussurrou ela. O promotor se aproximou de João e do Dr. Álvaro, que acabara de chegar depois de saber da prisão. "Temos tudo o que precisamos para processar a Camila e o Roberto. Mas tem mais. Encontramos documentos escondidos na mansão que implicam políticos e empresários. Isso vai além do que imaginávamos." Era uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir. Maria franziu a testa. "É perigoso continuar?" O promotor assentiu. "Muito, mas se pararmos, tudo o que vocês arriscaram vai ter sido em vão." Carlos, com a voz fraca, mas firme, murmurou: "Não podemos deixar que continuem escondendo a verdade." Maria respirou fundo. Sabia que estavam se arriscando muito, mas também entendia que não podia recuar. "Estamos com você, Carlos. Vamos denunciar tudo." Camila, ouvindo de sua cela, riu friamente. "Vocês não sabem com quem estão se metendo." A polícia a escoltou para fora do quarto, seus passos ecoando pelo corredor. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Álvaro se voltou para Maria. "Devemos garantir que Carlos receba o cuidado necessário e fique seguro. Isso não termina com Camila." João assentiu. "Conheço um lugar seguro onde vocês podem levá-lo enquanto tudo se resolve." Maria olhou para Carlos, sua expressão decidida. "Iremos juntos. Não vamos te deixar sozinho." Os dias seguintes foram uma correria de depoimentos, provas e ameaças veladas. A mídia noticiou a história do milionário que acordou após 15 anos em coma, revelando uma teia de corrupção que chegava às altas esferas do poder. A história virou um verdadeiro folhetim, com capítulos de tirar o fôlego. Na clínica segura onde Carlos se recuperava, Maria o acompanhava todos os dias, ajudando em sua reabilitação. Seu corpo estava fraco, mas seu espírito era inabalável. "Obrigado", murmurou ele uma tarde, enquanto segurava a mão de Maria. "Não precisa me agradecer", respondeu ela. "Você lutou para voltar. Agora vamos lutar juntos." Na televisão, Camila era mostrada sendo transferida para a prisão, mas seus olhos ainda tinham uma faísca inquietante. Carlos fechou os olhos, exausto, enquanto Maria sentia que a história, embora finalmente segura, ainda não tinha chegado ao fim. E isso foi só o começo. Pensou em silêncio, enquanto lá fora o céu do Rio de Janeiro se clareava e um novo dia amanhecia com promessas e sombras entrelaçadas.